Bem-vindos ao podcast Entre Linhas e Opiniões. Meu nome é Nicolas O meu é Maria Luísa. e esse é o projeto que a gente está fazendo em colaboração com o Colégio Geração Cima, que a gente fala de obras de vestibulares, né, principalmente paulistas e paranaenses aqui da região. E hoje a gente vai falar da Paulina Chiziane, tanto do livro Baladas de Amor ao Vento quanto Niquete. Pode puxar a vinheta. Eita. Essa aqui foi massa, né? Então, começando falando pelo contexto social da autora, a Paulina Cirziane, ela foi a primeira mulher a lançar um livro em Moçambique. Ela lançou em 1990, Balada de Amor ao Vento, e Niquete, ela lançou mais para agora. Daí, falando sobre o contexto social, o Moçambique teve a independência atrasada em 1975, numa guerra civil que estourou e dividiu o país a dois. Então, por exemplo, o país ao norte, ele é não necessariamente mais progressista, mas ele é muito contra a colonização portuguesa. Então, por exemplo, eles apoiam a poligamia, que fala muito nos dois livros, e enquanto o Sul, ele é mais conservador e mais puxado também para a cultura europeia e católica. Então, eles, por exemplo, têm regras de casamento, a monogamia e etc. Basicamente é isso. Então, falar primeiro de Balada de Amor ao Vento, né? Até porque foi o primeiro livro que ela publicou, que ela pegou basicamente o que tinha de ruim, né? Que ela achava ruim nesse livro para fazer o Niquete. Tanto é que eu particularmente acho o Niquete melhor escrito do que o Balada de Amor ao Vento, mas é questão de gosto, né? Além disso, como a Maria Luísa falou, como é próximo da independência, seria mais ou menos como foi o romantismo aqui no Brasil. Então ela vai usar uma linguagem muito poética, vai usar bastante, ela vai misturar bastante vários movimentos, na verdade, mas principalmente o romantismo nessa questão da linguagem, né? E daí vou começar a falar a história, né? A história ela se passa em Moçambique, se passa em Mambone, que é uma vila, e ele começa num ritual. Na verdade, ela começa em Maputo, né? Que não chamava Maputo, porque essa história passa antes da independência, mas ela começa em Maputo porque a autora vai fazer muito isso de começar numa situação e trazer um flashback de como ela chegou naquela situação. Então ela começa em Maputo, num bairro chamado Mafalala, que é um bairro pobre, né? Bem pobre, e ela vai contar como que ela chegou nessa situação miserável dela. Ela vai começar de um rito, né, da parte feliz, para chegar meio esse contraste, tem vários desses contrastes durante o livro, que é um ritual de circuncisão, que seria um ritual de passagem. Ele tem várias coisas que eu não vou ficar repetindo, porque é bem repetitivo durante o livro, que é a valorização da natureza, os ritos, as superstições desse povo. Lógico que alguns eu vou dar destaque, né? Mas tem muito forte isso, então às vezes eu não vou comentar e tem alguns. Né? Esse rito de passagem, essas festas, eles usam para conhecer pessoas e ela tá lá com a Eni, que é uma amiga dela, e com a irmã dela, a Rindal. E ela não gosta de ninguém ali da vila, né? Ela não se apaixonou por ninguém ali, por mais que estava todo mundo apaixonado ali pelo Kelu, que é um personagem, né, que atrai a maior parte das meninas, ela não era apaixonada por ninguém até que saindo do ritual, né, tá saindo todo mundo morto e saiu, não morto literalmente, né, mas tá saindo um menino que ele tá melhor. Fisicamente, ele parece ter ido muito bem nos ritos, porque esses ritos é tipo assim, enfrentar animais, ser solto na natureza para sobreviver. Então, quem tem uma desenvoltura física melhor vai sair melhor. E aquilo ali atraiu ela, porque ele não era alguém que chamava muita atenção, mas pelo visto ele tinha ido muito bem. E daí ela chega nesse menino. Antes, na verdade, ela fala com as amigas dela e ele fala para ela desistir porque ele
faz colégio de padre, né? Ele participa de um colégio de padre, ele quer virar padre, para ela desistir de se relacionar com ele, porque não é o que ele quer. Mesmo assim, ela tenta e não consegue, daí ela volta para casa chorando, que é o que ela faz bastante durante o livro. Ela faz bastante durante o livro. E ela continua indo atrás dele, porque assim, a família dela é bem tradicional daquele povo, né? Então, a questão da poligamia, o pai dela que é o tema principal, mais de Niket do que de Balada de Manuel Vento, mas é o tema principal. O pai dela tem mais de uma esposa, eles cultuam coisas da religião local, que ela não especifica qual que é, né? Mas é uma religião de matriz africana. E daí ela começa a frequentar a igreja católica para poder se aproximar dele. Por mais que ela fale que ela não entenda nada do que está sendo... do que está acontecendo ali, né? Ela vai para se aproximar dele e uma noite ela chama ele para dar uma volta no Rio Save, que é um rio muito importante porque ela vai falar assim, ela começa o livro falando que ela sente saudade do Rio Save, é basicamente o rio que mantém a cidade ali, então é importante para todo mundo. Sim. A vila. E lá eles têm uma discussão assim que essa linguagem desse livro ela é muito melosa. E daí ele fala assim, eu gosto de você, Sarnal é o nome dela, né? Tinha esquecido de falar. Eu também gosto de você, como é o nome dele? Moando. Mas eu não posso ficar com você porque eu quero ser padre, e fica naquilo ali. E daí... E ela gosta muito dele, ela insiste muito nele. Muito, ela passa dias indo na igreja. E daí ela chorou, comentário. Ela até que eles se beijam, né? Ele ignora ali essa questão e eles se beijam, ela convence ele. Tanto é que ele depois vai tratar ela como se ele fosse Adão e ela fosse a cobra e não a Eva, né? Porque ela induz ele ao pecado ali. Então eles começam a ter ali uma relação escondida do padre, até que os amigos dele descobrem, os amigos do colégio de padre, principalmente o Salomão, que vai ser importante mais para frente. Mas eles descobrem, eles ameaçam falar para o padre, mas ele não leva muito a sério, porque ele sabe que eles não fariam isso. Até porque tinha gente também envolvido com outras coisas. Ele não era o único. Se ele fosse pego, os outros... se falassem, o padre ia fazer uma ronda e ia encontrar erros além dele, né? Então ele continua se relacionando até que um dia ele está no quarto escrevendo uma carta para Sarnal, que eu não sei o porquê, porque a Sarnal é analfabeta, e ele deixa isso claro na carta, ele fala, você nunca vai ler essa carta, então por que ele está escrevendo, né? Enquanto ele está escrevendo, o padre entra, daí ele começa a se tremer e chorar, e o padre lê a carta e fala que vai descobrir a verdade. Então ele os amigos contando não, o padre vai começar a investigar. E esse padre ele começa a fazer várias rondas de madrugada, até que ele até fica doente por causa disso, porque ele sai no frio da noite ali, né? E ele não encontra nada, até que um dia depois que ele já tinha desencanado disso, né? Ele escuta gemidos femininos familiares, que dá a entender que ele também não seguia tanto essa questão e vai influenciar no ano mais para frente também, porque ele vai virar padre depois, ele também não vai seguir essa castidade e alguns votos, né? E daí, quando ele abre o quarto, é o Salomão e a cozinheira do colégio de padre, e daí o Salomão sai correndo, e a cozinheira sai correndo para o outro lado, e ele expulsa o Salomão. E os gemidos serem familiares dá a entender que ele também se relacionava com a cozinheira, né? Mas ele expulsa o Salomão e de tabela ele expulsa o Moando, que não estava nem no quarto, ele estava só dormindo, mas ele é expulso porque ele já estava desconfiado de um e eles eram amigos e já expulsou o outro. E outra coisa que eles vão fazer muito, eles não, né? A Paulina Chiziane vai fazer muito, é ficar pulando no tempo.
pula 3 anos, pula 15 anos e depois volta para explicar, muda a trama. Então, se tiver uma mudança brusca, enquanto eu estiver contando, é porque o livro traz essas mudanças bruscas. Depois que ele é expulso, ele aceita e começa a se relacionar mais livremente com a Sarnal, né? E um dos fatores que incomoda ela é que depois eles terem relações, né, ele deveria, pela tradição, dar oferendas à entidade que protege ela. Só que ele não faz isso, ele dá desculpas. É um pano vermelho, sem escudos, que é a moeda deles, e mais alguma coisa que eu não lembro agora, mas é alguma coisa que você precisa dar um oferta, investimento. É um investimento que ele não tinha porque ele não trabalhava, ele fazia os papéis de casa. Como né? se fosse um dote. É. Só que não pagava para os pais, pagavam para a própria entidade. Entidade. E daí ele fala que vai pagar e deixa para depois, né? E ele tem muito disso de mentir, falar, prometer coisas e igual prometer que ama ela, né? Que a gente pula essas partes porque elas são meio chatas, mas ele fica declarando o amor dele, né? Até que um dia ele anuncia que vai embora para sempre e deixa a Sarnal lá sozinha. E ela fala que tá grávida. Quando ela fala que tá grávida, ele se esforça a falar a verdade. É que a família dele não queria que ele se relacionasse com alguém que não fosse cristão. Então ele ia casar com uma mulher cristã, né? E isso deixa ela muito triste, porque ele vai abandonar ela grávida, sabendo que ela tá grávida. Porque ele faz isso de novo mais pra frente, sem saber que ela tá grávida. Ele abandona ela várias vezes. E então ela começa a ter uma crise, porque ela fala assim, mas eu posso ser sua segunda esposa, mas ele não aceita a poligamia, mas seja comum ali, porque ele, vindo do colégio de padres, né, ele não tem essa cultura, ele tem a cultura cristã. Então ele vai embora, né? Não vai se casar com a outra, dá a entender que é na mesma vila, eles ainda poderiam ter contato, mas ele não quer, provavelmente, e ela entra em crise e ela decide que vai se matar. Então ela planeja assim, porque a partir daí entra a questão do fluxo de consciência, né? Como em outras autoras femininas aqui do Brasil, como a Clarice Lispector, né? Que eu acho que é a mais famosa, a Lígia Fagundes Telles também. Essa questão do fluxo de consciência, ela conversa com a consciência dela como se fosse um personagem. Então ela vai debater com a própria consciência. A consciência falando assim, por que você não se joga num prédio? Ou de uma árvore, né? Não tinha prédio. De um lugar alto, né? E daí ela fala, não, que dói muito. E daí ela fica discutindo isso, até que ela decide se matar afogada. Como se afogado não fosse ruim, né? Ela só é que não dói daí. Ah, não dói. Não quebra. Mas se quando ela decide, ela meio que se arrepende ali no momento. E ela tenta sair, já não dá mais tempo, porque a correnteza está muito forte e ela acaba se afogando. Então ela acorda... Quer falar? Rapidinho, só para responder um comentário que falou que os pulos, o Pulos da Balada de Amor ao Vento parece muito com Carla Madeira em Tudo é Rio, e é realmente muito parecido. Não a escrita das autoras, porque eu acredito que a Carla Madeira ela é muito mais objetiva do que a Paulina, porque ela realmente enrola bastante. Ela é bem descritiva, principalmente questão da natureza. Ela até, não sei, né? Eu senti uma relação com uma questão de bucolismo ali com a natureza, algo arcade, igual eu falei, que ela mistura os movimentos, né? E daí, basicamente, é realmente quase, vamos dizer, quase a mesma coisa, apesar que eu não lembro se Tudo é Rio tem pulos muito grandes no tempo. Eu não li. Mas realmente tem pulos e eu concordo. Só isso. Então ela acorda, e quando ela acorda ela tá rodeada de gente, assim, ela descobre que ela foi salva, e ela tá com a mãe dela ali, com a mãe principal, né, que é mãe mesmo, não com alguma esposa do pai dela, e ela perdeu a criança nessa tentativa, ela dá a entender que ela perdeu,
por mais que mais pra frente ela vai afirmar que ela nunca teve um aborto. Não sei se isso é questão dela estar enlouquecendo, porque ela começa a ter muitos conflitos internos mais pra frente, ou se é um furo, às vezes a autora esqueceu que ela colocou isso, mas ela perdeu a criança, né? E quando ela perde a criança, ela fica muito triste, lógico, ela perdeu o filho dela. Ela também fica um pouco aliviada, porque daí ela não vai ter que criar uma criança que vai sofrer assim, com a ausência paterna, né? Ela fala mais pra frente que na poligamia não existe criança sem pai, porque não existe traição, então não existe um filho bastardo. Ele vai casar, é outra esposa, mas é um relacionamento ali, né? Então ele não existe filho bastardo e esse filho ficaria bastardo, né? Fora do casamento, mas que ela não tenha um casamento, ela logo vai ter, seria fora, né? Então ela fica com vontade de morrer para virar um fantasma para atormentar o Moanda. E ela não consegue, isso deixa ela muito triste. E daí tem um salto no tempo para quando quando o rei tenta encontrar uma pretendente para a rainha, na verdade. O rei não se importa muito. Uma pretendente para o filho dele e vai encontrar Sarnau e ela vai ser lobolada e virar princesa. E ela dá todo isso aí sem contexto e depois volta. Ela sempre faz isso. Ela dá uma situação sem contexto nenhum e volta. Então, a Kedzie, ela era a pretendente principal ali e ela começa a sofrer de fofoca. Então, tem várias pessoas falando coisas dela e a rainha não queria que o filho dela se relacionasse com alguém com uma imagem dessa, por mais que às vezes não fosse verdade. Então ela sai para procurar pretendentes pelo reino todo e daí vira um negócio meio conto de fada. É estranha essa parte do livro, ela é destoante do resto. Então, sai pelo reino todo e não encontra ninguém. E daí Só a Cinderela da Sarnau. Só ela. E daí a rainha tá triste andando pela rua até que ela encontra a Sarnau com um balde na cabeça e ela pede água para Sarnau e a Sarnau dá para ela beber na mão, porque ela não sabe que é a rainha daquele lugar. E a rainha daí cria um vínculo com ela. Não inicialmente. A rainha gosta muito dela, ela não gosta tanto da rainha, ela gosta da ideia de ser Uma princesa. Tanto é que ela deseja a morte da rainha para ela poder virar rainha logo. E então eles vão casar, né? Eles aceitam o Lobolo. O Lobolo era tipo a compra da mulher, né? Daria uma coisa e pegaria a mulher para a família. E o Lobolo dela foi 36 vacas, que é bastante coisa, porque quando você vai comparar com a Sarnau, a avó, que é a avó dela, que é a entidade que cuida dela, ela foi lobolada por um pacote de feijão. Então, assim, 36 vacas é muita coisa. E isso vai dar problema depois. Problema para ela. Porque esse é um valor muito alto. Então, ela aceita e o casamento tem a festa lá, né? Com partes cristãs, partes tradicionais daquele povo, né? E depois que ela se casa, ela fica muito arrogante. Mas isso é jogado já no casamento. Ela não espera nem terminar o casamento, ela já começa a tratar as pessoas diferentes. O poder, né, sobe para a cabeça dela. E a mãe dela e a irmã também, que é mais velha, elas começam a falar que ela vai sofrer bastante ainda. Dentro daquele casamento, ela começa a não entender o porquê. Mas se ela está se relacionando com o príncipe do reino ali, como é que ela ia sofrer, né? E elas começam a dar conselho, falando para se você encontrar o seu marido se deitando com outra, não é para você chorar, ou coisas assim, coisas que você teria que aceitar naquela relação de poligamia, que talvez ela fosse se assustar. Ela fala, não, tudo bem, né? Tanto ela não deu importância e foi com eles. E chegando no castelo lá, castelo exagera, né? O palácio é dividido em 3 partes, que seria a parte do rei e da rainha, que é a maior, a parte que mora não só o rei e a rainha, mora o rei, a rainha e as 3 principais esposas, porque ele tem 15, o rei, e
Isso é também um símbolo de poder, né? Porque o pai dela tinha o quê? 3, 4 esposas, ele era pobre. Alguém que consegue sustentar 15 esposas é muito mais rico, muito mais poderoso, porque né, nessa relação você não poderia só ter um monte de esposas soltas, teria que sustentar todas elas. E então a outra parte do castelo é a parte que eles ficam, o príncipe e a princesa, e tem um para as outras 12 esposas ficarem. A parte que eles ficam, ela acha que é um luxo, assim, e é uma casinha de 4 cômodos. Mas é bem melhor do que o que ela tinha antes, né? Só que ela começa a perceber que ela é só... E tem muito isso da metáfora com animais, né? Ela é só um porco, enquanto o marido dela é um búfalo ali, né? Ela é só uma serva para ele. Ele que é o Deus na terra, né? Igual ela fala. Então o casamento vira meio que uma escravidão. Ela tem que trabalhar para ele, tem que fazer tudo para ele e ele não faz basicamente nada de volta para ela, né? Então ela começa a frequentar as outras esposas, né? São 14 outras esposas, mas principalmente as 12 que vivem ali que não são as principais. Porque ela precisa mostrar para todas as sogras que ela sabe trabalhar. E numa delas, ela encontra uma que não tem nome, mas é uma das que não tem tanta importância para o rei. O rei vai dar importância para a primeira, que se não me engano o nome dela é Sarri, mas só aparece lá para o final do livro, e para Mai, que é a quinta, não, oitava. A quinta é a Fari, a Fati. Oitava esposa, que é a que ele mais gosta. Então ele despreza todas e dá mais atenção a Mai, e isso é visto quando uma das sogras fala que a Mai é uma feiticeira, que acabou com a vida dela. Tem muito essa competição entre as esposas. Então dá pra ver que as pessoas não estão felizes com aquela relação de poligamia, né? As mulheres, os homens, no geral, parecem felizes. Por que será, né? Então, ela volta, e quando ela volta para casa, terminou de servir a sogra, volta para casa para dormir na casa dela. Ela encontra o marido dela, que é o Ngali, né, o nome dele? Nigila. Não é Nigila, não sei. Tô com esse nome na cabeça. Ele tá se relacionando com outra mulher, e daí ela chora. Ele olha e ela vai preparar a água do banho deles, né? Ignora e vai preparar. Só que ele vê que ela chora. Então, depois que a mulher vai embora, ele chama ela pro quarto, dá um chute nela para ela cair, dá um tapa que arranca um dente dela. Porque ela tava chorando, falando que ela tem que aceitar aquilo, que aquilo ali é normal dentro dessa relação. Falei que é anguila. Uhum, isso mesmo. E ela fica triste, né? Até porque ela foi espancada. Ela vai dormir com a sogra, porque o rei tá com a outra favorita dele, né? A Mai. E quando ela vai dormir com a sogra, depois o marido dela busca ela e fala que ele precisa de filhos, porque elas demorando muito. E mulheres que ele já se relacionou, enquanto estava se relacionando com ela, já engravidaram dele. E ela não, mesmo que ela seja a esposa. Só deixa eu dar um corte no Nicolas para falar que ela é a primeira esposa. Então, ela precisa ser a mulher que vai dar um filho homem para ele. Então, não é assim. Muitas mulheres podem engravidar dele, mas ela vai ser responsável por fazer o próximo rei, digamos. Ela precisa dar um filho homem para que ele possa suceder o trono. Por isso que ele tá tão preocupado dela não engravidar. Não só ele, o rei também, a rainha, tá todo mundo preocupado de ter uma sucessão. Uma parte que eu pulei quando eu falei que o poder subiu a cabeça dela é uma metáfora importante que ela fala que o poder é como o vinho, que ele é ruim, ele incomoda no começo por ser uma mudança brusca, mas ele depois embriaga, então ela fica diferente. E daí tem outro corte e vai para acompanhar o Muando. O Muando, ele se casa com essa mulher, só que essa mulher, ela não faz nada. É aquela inversão de valores que tem dentro da casa dele também.
Ela não faz nada e ele faz todos os serviços domésticos e ela é tratada como o homem ali, né? Só que isso vai incomodando os outros. Além disso, ela trai ele e ele perdoa. Ela fala que faz coisas terríveis dentro do casamento, dá a entender que ela trai ele. E então as pessoas começam a avisar. O nome dela é Sumbi. Mas não é uma personagem muito importante. As pessoas começam a avisar e ele acha que é inveja, porque ela é muito bonita. Então ela ignora essas pessoas. Ele ignora essas pessoas. E daí eles percebem que tem que trabalhar, né? Porque se ela não trabalha, o Moando só cuida da casa, tem que ter alguém trabalhando para sustentar a casa. Então o Moando ele vai trabalhar. Ela, logicamente, não vai trabalhar porque ela não faz nada. Quando ela engravida, ele fica muito feliz, ela não tanto. E depois que ele nasce, logo ele morre. Não logo, né? 2 anos depois, mas ainda assim é um tempo bem curto. Ele nasce muito jovem. E depois disso ele abala o casal, né? Mais o Moando do que ela. Mas então ela foge e vai casar com um velho rico que consegue sustentar ele, porque o Moando vendeu tudo que ele tinha para poder sustentar ela e não deu certo. Nisso, o Moando passou pela mesma revolta que ele causou na Sarnau antes. Né? Ele passa por um estágio de tristeza muito, e daí depois ele fica muito bravo. E diferente da Sarnau, que virou arrogante, ele percebe que ele está fazendo errado e ele fala, né, o ser omissão, ele tem o poder de mudar aquilo, ele percebe que ele está errado, que não desfaz as ações dele. Né? E então tem outro pulo de 3 anos com a Sarnau já com os filhos, né, que ela ficou grávida dele, já com os filhos, foram 2 gêmeas, o que preocupou ainda mais, que já teve 2 filhos e não teve nenhum sucessor. E ele já está com muitas esposas. A principal dela sendo a Fati, né? Mas as outras não importam. Porque a Fati é a preferida, ela é similar à Mai ali, né? Do casamento. E ela virou rainha. E daí volta no tempo, explicando o que aconteceu nesse tempo, nesses 3 anos. Ela virou rainha porque os pais do Enguila morreram. E daí a forma como eles morreram é só para mostrar os rituais, essas coisas do povo, né? Isso de, tem que enterrar na forma que morreu, porque senão não chove, coisas assim. Ou, por exemplo, aparece um pangolim, que é um bicho escamoso assim, grande, mais ou menos. Ele é um presságio da morte do rei. Mas a parte mais importante é a parte que ela vai falar da guerra que está tendo. Com a morte do rei, não é só ele que vai morrer, porque o rei, muitas pessoas faziam coisas pelo rei, e agora essas pessoas não têm mais a proteção do rei, elas vão morrer, matavam pessoas, torturavam pessoas. E também a falta do rei enfraqueceu ali o povo, então agora não vou lembrar, Ingal, algo assim. O povo do lado tentou pegar a terra deles, e começou uma guerra, e esse povo foi ficando sem comida, porque eles eram um povo mais fraco, e eles começaram a comer carne humana. E ela fala assim, que os que comeram carne humana nunca deixam de comer. E ela fala que ela comeu a carne de um homem e nunca vai conseguir deixar, que é a carne do Moando, né? Metaforicamente. Ela é muito metafórica nesse livro, ela vai longe nas metáforas. Tem algumas que eu pulei, mas assim, né? Então, ela tá infeliz e ela reencontra o Moando, que voltou e tá infeliz também. Os dois sempre estão infelizes, de alguma maneira, sempre tristes. E daí eles se encontram e ele fala, agora você é rainha, não vou me relacionar com você, porque você é rainha. E eles acabam se relacionando igual, só que escondidos, na Caverna dos Fantasmas, que é um ponto ali que ele é assombrado, por isso tem pouca gente. E então ela engravida do Moando. Isso é um problema, porque ela não tinha engravidado do Enguila. Tinha, mas desde que ele engravidou ela a primeira vez, eles nunca mais tiveram nenhuma relação sexual. Então ela sentia falta daquilo, e agora 2 anos e tanto sem relação sexual, ela vai aparecer grávida, ela teria que ter alguma justificativa. Então ela tenta atrair ele da forma tradicional, mas ele não quer, porque ele prefere a Fati, e ela contrata um feiticeiro para enfeitiçar ele, daí ele consegue
então não tem problema ela estar grávida de outro, porque eles tiveram relação. Mas a partir do momento que ela está grávida, ele muda completamente, que antes ele tratava só a Fati e desprezava as outras. Agora ele despreza a Fati e cuida mais da Sarnal. Despreza a Fati porque a Fati ela tem inveja que ela não consegue dar filhos para ele. Então ela tá com um feitiço que vai matar a Sarnal na hora do parto e pelo sonho, magicamente, ele descobre, eu não vou julgar as superstições do povo, né? Mas descobre, vai lá e amarra ela e espanca ela. E então Saudável, né? Diplomacia. é só a primeira vez, tem umas 4 que ela apanha. E daí ela espanca ela até nascer, depois que nasce volta ao normal. Eles se perdoam. Mas nasce mais claro, e essa questão do padrão de beleza, o príncipe ele é um negro bem mais escuro, a Sarnal ela é negra e o Muando é pardo. Então, é de onde vem essa cultura cristã dele, porque ele é filho de um colono com uma nativa. E então a criança nasceu clara, né? Como é que o príncipe bem escuro e a Sarnal também, como é que vai nascer uma criança da pele mais clara, né? Então eles falaram que foi inveja, a inveja que ela sentia da Fati justificava, porque a Fati tinha a pele mais clara, mas que tudo eles acreditam no que eles têm que acreditar. Querem, foi bom né? para Sarnal, né? Não Por um foi ela tempo. que colocou isso. Não descobrem a traição. Até o final do livro não descobrem. Então ela volta a falar com o Muando e fica naquilo, vamos embora, eu quero passar com você, tá bom, amanhã. E amanhã, e depois, quando o filho nascer, não sei, e fica enrolando meses. Até que tem uma vez que ela vai falar com o Muando e a Fati ela escuta e fala para ela que vai contar para o rei. E ela conta, né, para o rei. Eu tinha chamado de príncipe, mas ele já é rei. Ele é rei. Ela conta, e daí o rei questiona e a Sarnal nega. Então ele fala, vocês vão tomar um soro da verdade que vai expor o que é verdade e o que não é. E daí a Sarnal foi desesperada, porque ela acredita que aquele soro da verdade funciona, né? Tem um nome específico aqui, o Wanga, né? E daí ela foge, ela decide de madrugada fugir com o Muando. Então ela sai, a Fati tenta impedir, ela bate com um galho e corta a cara da Fati e foge com o Muando para algum lugar que ela não sabia onde. Era do outro lado das ilhas, né? E eles vão parar numa cidadezinha chamada Barazutu, que é uma vila onde eles se estabelecem ali. Ela fica escondida porque ela é rainha e ele vai vira pescador e começa a viver ali, né? Sem o filho, o que deixa ele chateado, porque o filho é dele. Mas ela não quis levar o filho, porque senão ia mandar um exército atrás dele, né? E daí, por um motivo, assim, né? Por agosto ventar muito, ele tá em casa, e coincidentemente ele tá em casa, ele vai no bar da Maria, e lá ele bebendo com os outros pescadores, ele vê 3 guardas do reino entrando. E ele reconhece um deles, né, que é o Inhambi, é um amigo de circuncisão lá do começo do livro. Participou do ritual com ele. Ele fala, você salvou minha vida, não sei o que. Sempre tem alguma coisinha, né? Pra ajudar eles. Daí eles estão conversando e ele conta, a Fati morreu. Porque quando o rei fala do soro da verdade, ele fala, se for verdade que você me traiu, eu vou te matar por você ter me traído e vou matar a Fati por ter me contado, por ter me feito sofrer. Só que o soro da verdade não funciona. Eles afirmam que a Fati enfeitiçou a Sarnal. Então mata só a Fati e não desconfiam da Sarnal e nem do Muando. Desconfiam do Muando, vão atrás dele, né? Ele revela que eles vão atrás para matar o Muando por conta da guerra que está tendo. Né? A guerra entre os dois reinos ali fez com que o Muando ele fosse como um espião. Ele pegou coisa e fugiu, e por isso que ele sumiu, não porque ele foi com a Sarnal, né? Até porque a única pessoa que poderia revelar isso seria a Fati morreu.
o rei enfiou a lança nela, né? Matou ela com a lança. E daí ele avisa, né? Pro amigo dele, o Inhambi avisa pro Muando, para ele fugir, que ele está sendo caçado de morte por eles, mas ele ia deixar ele passar. Uma coisa que é interessante, que eu vi que poderia ser questão, né, que eu vi na análise de uma pesquisadora, ela fala de um trecho desse capítulo, que é o capítulo 14, para quem tiver com o livro, né, que ela fala: ó ondas do mar, não viram meu amor? E outras frases nesse sentido, que eu vi que relaciona com a cantiga de amigo do trovadorismo, né, que tem a questão do eu lírico feminino, que é a Sarnal, e a volta desse amigo, né, desse namorado, que é o Muando, pedindo para ele voltar. Porque ele vai embora. Eu esqueci de falar, que ele fala para ele fugir e ele realmente foge, ele abandona ela. De novo. De novo, ele chega em casa, fala, vou embora. Ela fala, não, ele vai lá e dá um golpe nela que apaga ela e vai embora. Melhor namorado do mundo. E daí tem outro pulo de mais ou menos 1 ano, provavelmente, pelo que dá pra ver depois, que entra num navio negreiro e volta para essa questão do romantismo, porque é similar ao navio negreiro do Castro Alves, essa descrição. E o Muando, a gente descobre que ele está dentro desse navio porque ele está sendo degradado para Angola, né? Ali os dois ainda estão tráfico negreiro ativo, não dá para estimular quando que foi feito, mas é pelo menos 20 e tantos anos antes da independência, né? Então ali 1900 e pouquinho ou até antes, mas ele vai para Angola, está sendo levado e ele conta o que aconteceu. Nesse meio tempo ele se relacionou com outra mulher, onde ele foi, essa mulher era igual a Sumbi, que traiu ele. Na verdade, não traiu ele também, mas ela era casada, e não com ele. Ela era casada com um guarda, e esse guarda começou a pedir documento, declaração dele, para ver se ele escrevia, para ver o que ele era, e ele não tinha documento, então ele foi levado, né, no navio negreiro. E dessa descrição ela é bem explícita ali, aquela mistura de fluidos que gera aquele desconforto dentro do navio. Esse capítulo eu acho um dos mais legais, né? Um dos mais bem descritos, mais bem desenvolvidos. Que é o capítulo 15, muito diferente do capítulo 16, que é um capítulo curtíssimo, que não fala nada pra gente, praticamente. Só fala assim, ela entra num negócio meio Ailton Krenak, falando da importância da natureza, porque eles vão lá para trabalho escravo, né? Estão sendo levados para Angola para trabalho escravo. E o Muando, como ele é forte, ele ficou com a parte do desmatamento para poder criar novas vilas. Então ele fica falando que a natureza reage, o homem destrói tudo que toca, entra meio nessa questão ambiental que não combina nada com o livro. É algo meio solto. Então, pula, e o Muando, que trabalhava antes como lenhador, mais ou menos, ele vira padre. Ele vira o padre Moçambique. Ele não vira realmente padre, né? Igual eu tinha falado. Ele vira um padre meio igual o padre Fernandes, eu acho que era o nome do primeiro padre lá. Ele não é 100% correto, né? Por mais que o Muando seja bem menos do que o outro padre. Tanto é que alguns chamam ele de padre cachaça. Porque ele bebe, porque ele tem relação com várias mulheres. Então, e ele ganhou destaque porque os colonos viram ele como um pacificador das revoltas. Porque ele falava muito com o povo, né? Ele ia pregar e os escravizados ouviam muito ele, até porque ele era um deles, que tratava de igual para igual, diferente de alguns tripulantes do navio negreiro que eram negros, mas tratavam os negros como se eles fossem inferiores. Daí tem outra parte dessa questão da mistura entre o cristianismo e as questões tradicionais, né? Os rituais tradicionais. E tem relação com o livro, uma parte que ele está falando das canções, né, dos negros, que eles têm eles são conhecidos por ter esse costume das canções. Até que a gente vai falar do livro A Falência, da Julia Lopes, num dos próximos episódios, não sei qual exatamente. E dentro desse livro eles têm uma parte que eles estão discutindo os políticos, eles falam que eles gostavam de quando tinha escravidão, porque a Julia Lopes foi ali escritora perto do fim da escravidão. Ela escreveu sobre participar do fim da escravidão, porque ele gostava dos cantos, da beleza dos cantos dos escravos, né? Que é algo bem terrível, mas assim, é uma relação entre os livros que o vestibular pode trazer.
Então ele junta uma fortuna ali como padre e decide voltar para Moçambique. E volta para o começo do livro, quando a Sarnau está morando na Mafalala, miserável, trabalhando numa feira, cuidando de uma filha que o Muando deixou nela antes de ir embora, chamada... Agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela nasce muito doente, porque só vai citada uma vez. Ela nasce muito doente e a Sarnau não tem dinheiro para ir para o hospital, porque ela mora em casa, ela já mora em casa de imigrante indiano. Então ela mora no porão de uma casa que já não é boa, que é onde eles guardam todas as coisas, então o ambiente é doente. Ela não tem dinheiro para ir no hospital, até porque ela trabalha só com feira, ela é feirante. E então ela leva para uma curandeira, a curandeira fala que é um espírito maligno que está assombrando, e ela fala que é o espírito da Fati, porque é a única pessoa que ela teve rixa. Não é, mas é a única pessoa morta que ela teve rixa. E ela fala que a criança deveria ter o nome de Fati, então a criança vira Fati. E a partir desse momento, ela já está muito mal de cabeça e ela começa a ter muitos conflitos internos. Aquilo de conversar com a consciência como se fosse outro personagem, assim, igual ela teve antes, numa parte que eu esqueci de falar. Ela falando, a consciência falando que é errado trair, e ela falando, qual é o problema de eu trair se todas as esposas do meu marido traem também? Mas você não é uma pessoa que trai e fica nesses conflitos morais. E então ela tem outro filho com outro cara, porque para pagar as 36 vacas do Lobolo, ela precisa se prostituir, porque ela já trabalha como feirante o dia inteiro e ela não consegue arranjar outro trabalho e ela precisa pagar logo aquelas vacas, porque ela não é mais esposa do outro. E se ela deixar sem pagar, 24 casamentos vão ser anulados, porque as 36 vacas foram usadas para os irmãos fazerem um lobolo e trazerem muitas esposas ali. No total dá 24 casamentos. Então ela começa a trabalhar e ela consegue pagar sozinha, uma coisa que o Muando falou que ia pagar, outra coisa que ele não pagou, assim como a oferenda, né, a entidade da Sarnau. E ela tá ali, infeliz, mas está melhor do que quando estava com o Muando. Tanto é que ela fala, a frase principal do livro, que está até no título da parte de trás, é: com a poligamia, com a monogamia ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. Que é uma frase bem provável de aparecer em algum vestibular, né? Por ser bem marcante. E daí o livro começa a desandar completamente para mim, nesse final. Porque eles estão andando na chuva e daí o Muando, que está ali em São Lourenço? Em Maputo. Depois a independência virou Maputo, é a capital. Eles se trombam e daí ela não reconhece ele porque ele tá velho e gordo e feio. Ele já era feio para ela, né? Ele já falou que ele era feio. Mas agora ele tá gordo e grisalho. E daí ele reconhece ela e eles começam a falar que eles querem se relacionar. Na verdade, ele quer se relacionar com ela e ela não quer, porque ele quer que ela pague ele. E daí ele fala, os homens transformaram-se em prostituta e coisas assim. Ela fala, você me transformou em quê? Porque o pior mal da vida dela foi ele, foi o Muando. Então ela foge. Só fala, vou só me relacionar com você quando você pagar. E até aí, ok, né? Uma revolta dela, é a primeira vez que ela se revolta contra ele praticamente, diretamente. Só que quando ela chega em casa, ele vai atrás, ele bate na porta e ele encontra os filhos dela. Uma é dela, né? A Fati é dele e o Joãozinho não é dele. E ele fala que é pai deles. E daí ele mexe com o emocional dela, né? Porque ela já tá triste. Ele fala para as crianças que ele só vai ficar se a mãe deixar. E daí ela se sente coagida a deixar pelo bem das crianças, que ela fala, as crianças precisam de um pai e eu também preciso de um homem. E ela aceita sustentar ele e o livro acaba. Esse final é horrível. mas tudo bem, essa questão de gosto, né? Outra coisa que eu esqueci de falar é essa questão da monogamia, quando ela fala que a monogamia também é ruim. A monogamia ela vem muito das questões, lógico, dos colonizadores, e eles podem fazer alguma questão, já falando com o vestibular, de hoje em dia, como é visto a poligamia, porque o Brasil ele não aceita, né, nem bigamia como lei,
Mas a poligamia escondida é uma coisa extremamente comum, de manter duas famílias ao mesmo tempo, só que uma escondida da outra. Ou a questão de relacionamentos abertos também, de que se não fosse pelos colonizadores, relacionamento aberto não ia ser visto como algo errado, né, pela cultura indígena que a gente tinha aqui. Posso falar? Pode. Tá. Agora eu vou falar do Niket, que é da mesma autora, continua na mesma linha. E tem muito também. É muito parecido as duas histórias, mas aqui nós vamos conhecer a Rami, que o nome dela é, na verdade, Rosa Maria, mas ninguém chama ela de Rosa Maria, só chamam de Rami. E ela é a principal do livro, ela é a narradora e ela é a primeira esposa do Tony, que é um delegado. Não um delegado, ele é um comandante de alguma coisa. E a gente vai acompanhar a partir desse momento a vida dela como primeira esposa desse cara. Ela veio, pelo que eu me lembre, ela veio da região sul. Calma aí, rapidinho. Eu acho que Não, não. ela veio da região norte, então ela é mais acostumada com a poligamia. Só que ela tem. O Tony ele tem esposas que são da região sul e são novas nessa coisa de poligamia, então elas brigam muito, muito, muito mesmo. Basicamente, metade do livro é elas brigando. E a Rami, ela não se dá bem com praticamente nenhuma das esposas, porque como ela é a primeira, ela gosta de se transparecer. Então ela é mais importante, ela tem que ser mais bonita, ela tem que ser tudo isso, e apesar disso, ela também não se conhece. Ela só compete pela honra do marido. Então, o tempo todo ela pode, mesmo se achando, ela também não vê o quanto ela é uma pessoa legal. Então, a gente conhece as 5 esposas dele, fora ela. Na verdade, são 4, que é a Ju, que é Júlia, a Luísa, que é a Lu, São a apelidos bem difíceis de entender. a Sally, que é a Sá, e a Manhua, que é só Manhua mesmo. No máximo chamam ela de Má. E daí vão ter essa convivência e a principal trama do livro é que ela quer cuidar do marido dela, mas o marido dela não para em casa. Ela sente muita falta dele, tanto sexualmente quanto romanticamente também, porque ela é muito solitária. E ela começa a perceber que todas as esposas deles são muito solitárias porque ele está sempre ocupado com o trabalho. Então, ela começa a refletir com ela mesma, e daí acontece uma dinâmica do espelho, que todo dia, quando ela acorda ou quando ela vai dormir, ela conversa com ela mesma no espelho. E daí ela começa a se autoconhecer de novo, começa a discutir até mesmo opiniões sobre mulheres, etc., como acontece com a consciência que a gente vê embalada de Amor ao Vento, que é a consciência brigando com outra consciência, e ela fica... Meu Deus, mas no final todas nós estamos passando pela mesma coisa. Então, ela começa a fazer amizade com essas esposas, elas começam a virar uma grande família, retirando o marido da história, e começam a falar bastante sobre a autonomia feminina. E daí elas começam a ter códigos. Então, por exemplo, quando o Tony chega em casa e ele tá muito estressado, a Rami já fala, por exemplo, pra Luísa, que vira uma grande amiga dela, fala pra ela, tipo assim, ai, hoje o leão tá solto, porque hoje o Tony tá bravo. E pra elas conseguirem também se autodefender. De novo, essa questão que ela usa muito das metáforas com animais, né? O príncipe era um búfalo, agora esse é um leão, esses animais da savana africana. Justamente por conta da cultura do país. Então, elas vivem nessa adaptação, e basicamente é isso. E daí... Calma aí, rapidinho. Tá. Daí agora entra uma outra jogada do livro, que depois delas terem formado essa grande família, de repente, o marido dela some, o Tony, ele desaparece. E daí a Rami entra em contato com as outras esposas para descobrir realmente se ele passou algum tempo com elas falam que não passou. E daí isso entra em um problema, porque se ninguém sabe onde é que tá o marido, cadê o marido, né? E daí ele é dado como morto. Um homem chega nela, um amigo do Tony, chega nela e fala: seu marido morreu,
você tá ferrada agora, minha filha. E daí ela fica assim, não, meu marido não morreu. Ele vai lá, mostra o corpo e ela fala, esse não é meu marido não era tão feio assim. E daí ele fica, não, é esse aqui seu marido sim. E ela fica, não é, não é. Ela não acredita nisso do marido. E no final, basicamente, o marido dela estava na França com uma outra esposa que ele tinha arranjado, que ele arranjou uma outra esposa em Paris. Ele gostou muito daquela mulher e falou assim: ah, vocês estão me dando um trabalho demais, eu vou curtir com a outra. E daí ele foi lá, abandonou todas essas mulheres, porque no final ele não conseguia sustentar nenhuma delas, mesmo com 4 ele não conseguia, porque uma coisa na poligamia é que se você tem muitas esposas, você tem que ter o dinheiro para sustentar todas elas. Então, por exemplo, assim, igual o Nicolas falou, o rei, ele tinha 15 esposas, mas ele conseguia sustentar as 15 esposas. Então, quanto mais pobre você é, menos esposa você tem. O Tony, ele tinha 4, não conseguia cuidar das 4 e ainda arranjou mais uma da Paris, né? E daí a Rami fica revoltada, falando assim, não, eu preciso ter uma vida própria. E daí ela começa a trabalhar. Porque ela percebe que a vida dela vai ser muito mais livre se ela conseguir um trabalho e conseguir dignidade do que pelo marido dela. Então, ela, junto com as outras esposas, fazem tipo uma revolução feminista e elas falam assim, não, vamos abrir uma sociedade. Não fala muito bem do que elas trabalham, se elas trabalham com beleza ou se realmente com outra coisa, mas falam que elas criam como se fosse uma sociedade mesmo e começam a trabalhar juntos. E daí... Essa questão da importância da mulher trabalhar é tema de outro livro da Alissa, que agora eu não lembro se é o Memórias de Marta ou se é o Caminho de Pedras, né? Memórias de Marta da Julia Lopes, Caminho de Pedras da Raquel de Queiroz, que vão ser os próximos livros que a gente vai tratar, então é importante, não é importante, mas é legal assim acompanhar os episódios, porque a gente vai relacionando um livro com o outro. E daí, basicamente, eu esqueci de pontuar que a Rami, pela tradição, se o marido dela morre, que é o Tony, ela precisa ficar com o irmão dele. Porque é uma tradição de Moçambique. Então, ela precisa ficar com um chamado Levi. Por isso que vira a virada de chave, que ela fica tipo assim, não, não quero, obrigado, tchau, não, não quero você. Como ela já tem o dinheiro dela, ela recusa essa proposta. Então, por exemplo, o Tony volta de Paris com a outra esposa junto e fala assim, não, agora vamos viver todos nós em uma paz hippie juntos. E daí ela fala assim, não, não quero. E todas elas viram em conjunto, viram um grupo de mulheres que falam assim, ah, obrigada, Tony, você já mereceu meu tempo na vida, agora nós vamos viver nós juntas. E daí ela termina praticamente o livro autônoma e ela diz bastante sobre comunidade feminina e como essa vivência das mulheres na poligamia, que, como o Nicolas disse, em Balada de Amor ao Vento, também tem aquela coisa de na poligamia, na monogamia, a mulher tá sempre sozinha, ou a vida da mulher é sempre difícil e dura. É basicamente a grande proposta desse livro, que, na minha opinião, é mais trabalhado do que Balada de Amor ao Vento, porque vira aquela chave, ela encerra o ciclo, ela não continua, igual, por exemplo, a Sarnal continuou, de ainda dar mais chances ao padre. Ela fala, não, não quero você, Tony. É isso. Só voltando para o Balada de Amor ao Vento, falando agora que tem a compreensão da história, e depois eu falo do Niket também, a questão do título, Balada de Amor ao Vento, né? Balada, ele é um estilo de texto poético. Então, essa balada de amor seria de uma declaração de amor, né? Você vocalizar esse amor, porque tem muito dessa questão do texto oral. A mistura do romance, que é o gênero literário, né? Que é colonizador, com as tradições orais, que é tradicional daquele povo. E ao vento é porque ela vai amando todo mundo, não, vai amando o Moando, vai amando o rei, e é sempre ao vento, é sempre à toa que ela vai jogando o amor dela. Daí, como o Nicolas falou do título de Balada de Amor ao Vento, Niket, ele é uma dança de amor que ele introduz as mulheres na vida amorosa. Então, quando as mulheres menstruam pela primeira vez, elas são colocadas nesse lugar de moça como se fosse uma festa de 15 anos, só que muito mais sexualizado e problemático. Que elas são jogadas na vida e falam assim, agora vocês têm que arranjar homens. Então, é um ritual amoroso para elas conquistarem o futuro marido. Só conectando com o episódio, não o retrasado, da Conceição Evaristo.
Uma frase bem popular da Paulina é: gosto de escrever sobre mulheres. Vou escrever do que, senão do que sei. Não sou capaz de ter uma visão assexuada da vida. Que eu não sei se eu concordo, mas é a questão dela, né? Não tem a ver com a minha opinião. Isso relaciona com a escrevivência da Conceição Evaristo, que a gente falou, né? Eu e a Ana Clara falando 2 episódios atrás, que é você escrever a partir de um contexto. E é isso. Fechou? Então, muito obrigado por ter assistido. O próximo episódio vai ser O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. E até. Obrigada, Tchau. pessoalzinho. Obrigado.